Bom, Eu vamos vou. lá. O que estava falando, que eu ia falar para você, foi justamente esse negócio que a gente estava meio se sentindo, quem mesmo que falasse? Deixa eu fazer o seguinte: eu vou sair e vou entrar pelo celular para ver se resolve. Ele nem está dizendo que tá boa, deixa eu ver aqui. Tá. Vocês que estão me vendo aí agora, estão me vendo e ouvindo bem? Para a gente ver onde é o problema, se é aqui ou se é lá com o Jonathan. Travou, foi aí? Não tem... Estão me vendo, estão me ouvindo? Ah, certo, ok. Vamos ver se Jonathan volta agora, se dá para vê-lo e ouvi-lo também. Pronto. E aí? Melhorou. Pronto. Eu estava perguntando, quem está acompanhando estava me vendo e ouvindo. Vamos ver agora os dois juntos se continua vendo e ouvindo, certo? Entramos, Kita. Você está nos vendo e ouvindo? Diga alô, Jonathan, para Kita. Eu continuo a mesma. Eu acho que é. Acho que a minha internet está conhecendo algum internet pirata por aí. Não, eu estou lhe vendo e lhe ouvindo. Eu estou lhe vendo e lhe ouvindo, só que o som está saindo um pouco distorcido e algumas palavras eu não compreendo. Mas vamos lá. Olha, Neide está dizendo, eu estou vendo até os cabelos brancos de Jonathan. Tua esposa está dizendo isso. Que tem uma esposa dessa não precisa de inimigo, né? Sim, mas vamos lá. Vamos. Eita, vira. Que é isso, velho? Pode falar. Pronto. Achou o lugar para botar o celular? Está nas minhas mãos. Pronto, ok. Olha, veja só. A gente estava conversando essa semana, né, sobre essa sensação de incapacidade, qual foi a palavra? Nem talvez esqueça a palavra que tu usaste. Não, eu acho que é uma mistura de incapacidade, passividade diante de Passividade. tudo. Pois é. Veja bem, eu fico pensando, estava pensando muito nisso também, né? Mas o que é que eu tenho, qual é a minha obrigação agora? Eu estou aqui, tá eu, minha mãe e meu neto, né? Cuidando. Eu praticamente eu que tenho que fazer as coisas, né? Minha mãe dá uma ajudazinha, mas ela tem 80 anos. Ela está aqui mais para ser servida do que para servir. Meu neto, né, João Marcelo, está com 13 anos e eu boto ele para botar a roupa na máquina, estender roupa, lavar banheiro e tal. E a gente está fazendo essas devocionais toda noite, de segunda a sábado e nos domingos o culto, né? E mesmo assim fica essa sensação, certo? Essa semana, como eu falei, aquele negócio, nós conseguimos fazer e comprar as cestas, montar as cestas e entregar as cestas, né? 40 cestas. Deu um trabalho enorme, 40 cestinhas. Mas fez a diferença para 40 famílias, né? Que vão ter que comer durante uma semana, 10 dias no máximo. E eu creio que. Quanto tempo vai durar isso aqui? Aqui já está certo até o dia 30. E aí? Travou de novo, John. Dia 30 de 30 maio. de abril. 30 de abril. Agora, semana que hum, vem. Hoje é, está previsto Parece até o que dia 30. Aí. é, eu vi eu não li ainda, eu recebi o decreto, mas ainda não dei uma analisada
qual a data? Eu vi que parece que as escolas foram até o dia 30 de maio. Não, escola é outro prazo. Escola realmente vai Mas demorar aí muito mais. eu não sei, eu não sei. Alguém me informou, eu não sei a veracidade da informação. Pronto, 31/5, decreto estendido pelo Estado do Rio Grande do Norte. A irmã da igreja aqui está dizendo, 31/5, decreto estendido pelo Estado do Rio Grande do Norte. Maio todinho ainda. Rapaz, é uma situação complexa demais. É por isso que eu tenho pensado muito, sabe, eu não sei, eu tenho conversado com alguns juristas e tenho me municiado de todo tipo de informação, porque a forma como as coisas têm sido administradas, elas estão administradas de uma forma que eu não vejo competência. Em que sentido? As coisas estão sendo feitas sem planejamento, de uma forma autoritária, e isso tem trazido uma certa inquietação. E talvez, eu penso o seguinte, pastor, em termos de cosmovisão, as questões das esferas. Em primeiro lugar, eu penso como pastor, né? Eu acho que agora é o momento de, como ministro do Evangelho, agir para que a igreja ela tenha todo o suporte espiritual necessário. É muito difícil, porque, como eu falei, você tem que administrar a sua vida particular, né? Sua família, os cuidados, tudo. Você tem que administrar e ser equilibrado diante do desequilíbrio, né? Que se é o desequilíbrio parece que tornou-se um surto, né? Então isso muito presente, né? Então manter o equilíbrio e municiar a igreja no reino espiritual, né? Porque o que tem me assustado é não só eu, mas eu conversei com vários pastores essa semana, o senhor foi um deles, e tenho conversado com presbíteros, e a sensação é que a igreja está ficando dispersa, né? A igreja ela está se dispersando, né, diante disso tudo. Parece que não entendeu, ainda que o senhor tem punido a igreja, né, com isso, porque deixou a igreja com fome, tirou a igreja o privilégio da comunhão, do ajuntamento, da Santa Ceia, mas parece que isso não acordou muito, né? Então a sensação é essa. E aí, como pastor, na minha esfera, que é a igreja, é tentar isso, pregar o evangelho, alimentar o povo, tentar no máximo, alguns irmãos permitem visita, então nós estamos visitando, pastoreando, ao mesmo instante lendo, tentando se informar de tudo, e essa é a dinâmica. Por outro lado, como cidadão, que também sou pastor e sou cidadão, e aí, qual é a minha responsabilidade nisso tudo? É aí onde a minha preocupação, porque eu tenho que, de alguma forma, entender que a minha cosmovisão cristã, né, a partir de um princípio bíblico, é que ela tem que mover minhas ações dentro da sociedade. Então, como pastor, como cristão e como cidadão, o que é que eu posso fazer? Porque nós estamos numa situação, e aí eu volto a dizer a passividade, é que os decretos saem, né? E os desdobramentos vão se prolongando, as consequências naturais irão aumentando, chegarão, já estão chegando e chegarão com maior intensidade. E eu, como igreja, vou fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Então, bom, como pastor, como falei, alimentar a igreja, estar municiando a igreja, estar junto da igreja, mas como cidadão, o que é que eu tenho feito? E aí, como cidadão, eu tenho pensado em várias possibilidades. Entrar com ação
né? E aí eu já tenho procurado me informar com relação a isso. Interagir com as lideranças políticas da cidade, porque esse planejamento vai matar. O senhor está falando de uma capital, nós estamos falando de um interior. A catástrofe Só, Jota, econômica. ô, Jota, para o pessoal lá da igreja que não entende bem aí, explica que a cidade tem quantos mil habitantes? 50 mil habitantes, mais ou menos. Pelo que eu vi, na última atualização que eu fiz, em torno de 50 mil habitantes. Se tiver mais, E o não dado. tem nenhuma colada com vocês, né? Não tem uma colada, tem algumas próximas, né? Mas uma quilometragem significativa, né? Alguns povoados dentro da própria região. Mas Natal, por exemplo, eu não tenho noção de quilometragem, essas coisas, eu acho que 2 horas mais ou menos de carro, né? Eu enxergo que tudo isso, numa cidade desse tipo, desse porte, uma crise econômica, ela tem catástrofe muito maior. Ou seja, a gente está visualizando uma catástrofe espiritual, no termo do reino de Deus, né? E estamos vendo uma catástrofe que mata, e aí eu quero dizer aqui que eu não estou afirmando em nenhum momento que se entenda que não existe um problema, né? Porque às vezes a paixão é tão grande pelas ideologias que a qualquer posição equilibrada ela soa como se você estivesse afirmando que não há um problema. Eu acredito que há um problema. Mas aí a minha grande questão, e eu lembro de Roberto Justo quando disse, estão atirando num pássaro com um canhão. E minha pergunta é, será que isso não está acontecendo? Será que não estão dando um tiro de canhão num pássaro? E aí, voltando, a cidade ela sofrerá uma catástrofe com uma dimensão, né, grande. Por exemplo, hoje uma irmã já disse para mim, conversando com ela, que existe uma possibilidade muito grande dela fechar a sua loja. Ou seja, uma loja que já tem anos, inclusive eu participei das comemorações recentemente, né, de mais um ano da loja, e a crise financeira Travou. conseguindo administrar as coisas. Então veja, situação difícil e que, como cidadão, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar assim. E eu estimulo e quero estimular a igreja, de uma forma geral, a pensar nisso também. Porque vai sofrer todo mundo, sofrer nós, sofrer nossas famílias, sofrer nossas igrejas, vai sofrer todo mundo. Então, por exemplo, temos advogados dentro da igreja, o que os advogados podem fazer? Né? Temos vereadores dentro das igrejas, o que os vereadores podem fazer? Né? Temos gente dentro dos tribunais, o que eles podem fazer? O que a gente pode se unir para fazer? Né? E aí eu acho que do jeito que está, não é o certo. Eu creio na soberania de Deus. Eu não entendo que Deus em nenhum momento falhou com sua soberania. Deus continua soberano, eu creio na soberania, mas eu penso muito na mesma dimensão que a Escritura revela sobre a responsabilidade. E aqui a irmã está nos lembrando que a Currais Nova é uma cidade polo, né? E a economia ela é sustentada por funcionários públicos, aposentados e principalmente comerciantes. Então, veja, uma cidade desse porte, ela não consegue suportar porque até o funcionarismo público se quebrar o Estado, ele fica sem receber, né? E aí a questão é o seguinte, eu vejo soberania de Deus, mas também a Escritura me revela que há responsabilidade humana. E aí eu lembro muito bem de uma vez eu conversando sobre um certo assunto com um pastor e das dificuldades, né, em Recife, em algumas situações, e eu pensando em desistir, e ele disse assim, se Lutero pensasse como você, não teria existido reforma, ou pelo menos a reforma teria acontecido muito mais tarde. E aquilo marcou até hoje, né?
porque eu penso Lutero dentro de um contexto político, dentro de um contexto econômico, dentro de um contexto religioso, né, onde o Estado aliado à Igreja matava, né, tinha todas as circunstâncias para calar a boca de Lutero, mas Lutero não temeu, Lutero escreveu, Lutero falou do Papa, falou das autoridades políticas da época, ou seja, ele entrou em todas as esferas nas denúncias dele, e a reforma aconteceu, ele abalou a Europa. E quem sabe um Lutero aqui em Currais Novos, ou 2 Luteros, ou 3 Luteros, ou um Lutero aí em Recife, ou seja, esse espírito de passividade, né, não existindo individualmente, como é que as coisas não poderiam ser resolvidas ou pelo menos ser amenizadas, né? E aí é onde fica meu desafio, minha total inquietação diante disso. Eu digo, precisamos fazer alguma coisa, porque do jeito que vai, nós estamos caindo num abismo onde, para sair dele, nós vamos sofrer bastante. E nós estamos criando um problema para as gerações, né? Nossos filhos, nossos netos, né? Eu tenho um filho, penso nele, penso no meu neto. Se Deus me der um outro filho, né? Espero que seja uma menina, será a primeira freira presbiteriana. Então, eu penso, né, também tudo isso. E aí, nós vamos ficar assim, Não, veja sentados? bem, o que é que tem que ser feito? Eu imagino algumas coisas que têm que ser feitas. Primeiro, é que o que você está dizendo aí, a gente vê por aqui também muita gente com medo, certo? Medo, medo mesmo. Tem gente, pelo que eu ouvi falar da nossa igreja aqui, de Ouro Preto, que não sai nem na calçada, né? Com medo, certo? Alguns casos até, digamos assim, são bem compreensíveis. Por exemplo, tem senhoras, né, de 80 anos que é altamente vulnerável, né? Então, a família que está suprindo de tudo. Ok, tudo bem. Mas veja, uma coisa que eu percebo é a falta de informação, ou o que é pior, só recebe informação do mesmo lado. Por exemplo, olha, se uma pessoa tiver sendo alimentada com informações, por exemplo, apenas da Rede Globo, ela está muito mal, viu? Porque olha, eu não vejo televisão. Assim, eu não vinha vendo televisão. Só que minha mãe está aqui. E minha mãe deixa a televisão ligada, ela fica com a televisão ligada o tempo todo. E muitas vezes está na Globo. Eu já tive a oportunidade, então, de ver notícias da Globo. Elas são maquiavélicas. Ela distorce, ela omite, ela faz comentários totalmente errados. Por quê? Porque você está vendo a notícia pela internet, compara com o que ela está fazendo e está vendo que é maldosa mesmo. A palavra é essa, é maldosa. Então, eu fico preocupado se os nossos irmãos e irmãs estão sendo alimentados, como por exemplo, só por isso. Ou até mesmo só pela TV aberta, né? E geralmente sofre esse tipo de problema. Então, por exemplo, quanto às questões de informações técnicas, eu não sei se você já viu, eu mandei para você aquele médico Anthony Hong, né? Ele é um pediatra, mas é também um infectologista, e ele diz, olha, eu estou aqui, eu sou um cientista, todo cientista, ele quer ser confrontado, ele quer poder debater as ideias dele. Então, eu estou aqui à disposição de todos os governadores para pegar a sua equipe médica e conversar com elas, debater com elas. Mas ninguém aceita. Por quê? Porque a opinião dele é bem diferente das outras. Agora, ele estuda isso há décadas. Ele tem 72 anos, se não me engano, já faz mais de 40 que ele exerce a profissão de medicina. Ele é conselheiro da OMS, né? Então, ele conhece lá os meandros lá. Ele diz que aquilo ali é uma coisa muito, muito política, né? E aí, se você for ver os argumentos dele, são coerentes. Aí vem, por exemplo, a informação que eu tenho aqui é que no Recife vai ficar tudo fechado até o dia 30, semana que vem.
Você está dizendo aí que 30 de abril. São Paulo é até 10 de maio. Você está dizendo aí que vai até dia 31 de maio. Qual é o estudo para fazer isso? Exatamente. Cadê? Eles tinham que ter, assim, publicar. A nossa situação é essa. Os estudos baseados na ciência, que falam tanto, porque na ciência, ciência, mas, olha, está tudo escondido os estudos. É só deles, ninguém sabe. Então, aí eu ouço esse cara, esse Anthony Hong, né? Que aí você vai ver, primeiro, que ele é coerente. O que ele vem dizendo vem se confirmando, né? Porque ele começa a falar no início de março, as previsões que ele tem feito, os dados que ele tem colocado estão saindo, estão batendo. Aí, por exemplo, lá em São Paulo, foi dito que até agora, alguns dias, até o fim do mês, até o início de maio, vai chegar 3 mil pessoas mortas lá em São Paulo, pelo Covid. Só que é como se quase que tivesse que bater uma meta. Aí vem o problema que você falou do seu tio, que, olha, tem surgido cada vez mais histórias da natureza. Minha filha Rebeca, ela mora em Caruaru, uma pessoa que ela conhece, né, disse que a sogra uma pessoa da família, né, foi assim, teve um infarto dentro de casa e morreu, certo? Chamaram o socorro, tudinho e tal, aí constatou a morte e foi preencher o papel. Aquele atestado, aquela declaração para tirar o atestado. E na declaração estava lá, Covid-19. Aí a família disse assim, não, isso aqui está errado. Não, mas tem que ser, são ordens. Sabe o que a gente pode fazer? Por exemplo, isso aí foi minha filha que contou, de uma pessoa conhecida. Eu vou atrás da minha filha, vou pedir que ela diga quem é essa pessoa, o nome, endereço, CPF, tudinho, para gente começar a cadastrar essas coisas. Você vê aí do seu Exatamente. tio, por exemplo, né? E por aí vai. Se a gente começar a fazer um levantamento disso, né? Desses possíveis riscos, porque, olha, quantas pessoas estão infectadas? Aí diz lá que, quantas no Brasil? 40 mil, né? Parece. Bom, 40 É, mil que foi registrado. Deve ter milhões de pessoas infectadas. Não é isso? É, esse médico, esse Anthony Hong, ele diz o seguinte, que quando você identifica um problema dessa natureza, para você declarar que tem uma epidemia, você tem que ter 100 casos. 100 casos. Quando você tem 100 casos, você já tem pelo menos 30 mil pessoas contaminadas. Entendeu? Então, com certeza, você já tem milhões de pessoas contaminadas no Brasil. Milhões de pessoas contaminadas. Mas vem aquilo que todo mundo diz que é uma coisa assim, que é a mesma ideia, que é 80% dos contaminados não vão ter nada, não vão ter nenhum sintoma. Né? 15% vai ter alguma coisa que vai se curar em casa mesmo, e 5% é que vai ter sintomas mais graves, vai precisar de hospital ou de UTI. Ou seja, o problema existe, como você falou, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter certas, né, precauções, tem que ter precauções. Agora, que está tendo terrorismo, está. Que está tendo terrorismo, que está tendo manipulação de informação, que está tendo exagero, isso. Eu vou pegar uma coisa bem simplesinha, bem simples. Usar a máscara. Você está usando máscara aí? É obrigado a usar não, máscara aí? uma boa parte da população tem usado, mas eu tenho me informado da necessidade da máscara e no momento eu não tenho necessidade da máscara. Porque, bem, você tem que ter cabeça para pensar, né? Ora, Exatamente. o que você tem? Tem informação, não tem informação? Então você tem um vírus. Aí diz que esse vírus, ele, por exemplo, não gosta de calor. Né? Isso aí ninguém está discutindo. O vírus não gosta de calor. Ele se propagou muito, se propagou bem na China, na Europa, porque estão saindo do inverno agora, mas temperaturas abaixo de 10 graus. Ora, aqui no Recife, não sei aí em Currais Novos, esse vírus sair do nariz de alguém, ele dura 5 horas no máximo, no calor que faz aqui. Não,
Tem dia aqui que se ele voar pelo espirro, ele vira espetinho, Pois porque o é. calor aqui é intenso. Não, Aí, interessante que pessoal, hoje eu fui cortar o cabelo, né? E eu passei por um lugar e eu vi três carros passaram em sequência, três pessoas, cada um do seu carro, né, na direção com máscara. Eu fiquei perguntando o que é que essa pessoa está pensando ao pois dirigir é. dentro de um carro sozinho usando máscara, né? E é o que o senhor falou, é muita informação desinformada, é É. muita informação desinformada, né? E é justamente onde a Ó, gente tem que manter o equilíbrio, porque às vezes isso chega na igreja, assusta as ovelhas e ocorre isso aí, o medo, né? Até do que não é para ter medo. exato. Eu saio aqui, ó. Outra coisa interessante, veja bem, eu estou aqui, né? Você sabe onde eu moro, nas Graças e tal. Então aqui você não vê quase ninguém na rua, certo? Aí eu saio daqui, vamos embora, né? Vou para Ouro Preto. Aí chego ali, entre Água Fria. Aí já tem um monte de gente na rua. Vai passando de Beberibe, cheio de gente na rua. Chega no centro comercial hoje, por exemplo, tá tudo funcionando, um monte de gente no meio da rua. Ou seja, quanto mais simples, quanto mais humilde é a localidade, menos isolamento está funcionando, é claro. Mas voltando à questão da máscara, né? Então, como você viu dentro do carro, eu saio aqui, rua deserta. Aí lá vem um, outro depois de 10 metros, outro depois de mais 10 metros, tudo de máscara. E eu vou sem a minha máscara, eu vou com a minha máscara guardada. Vou entrar no banco, eu boto a máscara. Tem gente lá dentro. Vou entrar no supermercado, eu boto a máscara. Se eu fosse pegar um ônibus, colocaria máscara, né? Mas você, pelo meio da rua, num carro, sozinho, por exemplo, a gente foi para a igreja ontem. Fomos fazer as compras no atacado, tudo de máscara, né? Depois fomos para a igreja, chegamos lá de máscara. Quando fomos fazer as coisas, a distância era tão grande entre um e outro, né? A gente tem espaço, eram umas 5 pessoas só, 4 pessoas. Então a gente tirou a máscara, entendeu? E aí já houve até críticas por quem tirou a máscara, de pessoas que não estavam lá, com medo, né? Hum. Aí você vai ver, por exemplo, veja como é interessante, não sei se você já viu, quando o Mandetta foi desligado do ministério, ele foi para uma festa de despedida. Não foi uma festa, foi um momento de despedida. Você viu o vídeo? Eu vi, Foi lá pode, mas lá abraço, pode, ela pode. foi. Teve Né, até trilha era um ambiente. sonora. Teve uma sala pequena, música, abraço, dança, né? Olha, não foi ele que disse que tinha que usar máscara? Então, veja, Exato. existe sabe, um desequilíbrio das informações muito grande. E as pessoas ficam como é que se diz? Ficam, tem um comentário aqui, deixa eu ver. A informação que eu vi sobre as máscaras é que o vírus ele não fica no ar, mas é transmitido através do contato. Então a máscara protege ainda mais. Fui quinta ao médico e essa explicação dele, eu não entendi esse comentário aqui. Protege, então a É porque máscara protege ainda mais. ela tá dizendo que a informação que as máscaras que o vírus ele não fica no ar, mas é transmitido através do contato. Esse o princípio é, é esse para derrubar o uso de máscaras em muitas circunstâncias. Porque, por exemplo, se o cara está dentro do carro, ele está com máscara, se eu tiver dentro de casa, eu tenho que usar máscara também. Não é a lógica é essa? Então, Ah, o estudo que eu vi de um cientista sério, né, de infectologista, é que o uso da máscara é para evitar contato ou, em algumas circunstâncias, contatos mais próximos, né, com algumas pessoas que podem estar com o vírus e estar, no caso, assintomática, né? Então, certo. eu estou com a máscara, ou ele está com sintomas e não tem os sintomas, ou ele está com vírus e não tem os sintomas, então eu estou mascarado, eu estou protegido, ou ele tem sintomas, eu estou mascarado e estou protegido. Se eu estou só no ambiente, como num carro, né, qual a necessidade de ter máscara? Agora, a desinformação é muito grande, porque um,
Uma pessoa ligou para mim, aí perguntou como é que o senhor está, pastor, tal, uma pessoa de outro estado. Eu estou bem, rapaz. Aí eu disse, inclusive, estou gripado, né? Aí ele começou a rir, disse, não é corona, não? Eu disse, rapaz, se for, eu peguei pelo ar, porque eu não saio de casa, eu estou até com mofo. Eu não saio de casa. Então, quando eu saio, eu me desloco para visita, alguma coisa, mas não tenho contato com ninguém, em termos de esteja com sintomas, alguma coisa, casa de algum irmão, alguma coisa, irmão, volto, sem nenhum problema. Né? Não, mas pode ter acontecido. Aí, veja, eu vi um estudo que ele pega até no poros. Aí Pega o depois quê? disso, também viu, pega nos poros da pele. Né? Nos poros, não, é no... Ô, rapaz, esqueci É o nome aqui do mucosas. olho. Sim, pega pelo olho. Eu digo, dando doce, já tem esse estudo aí, é. Sim, Já aí, mas... os olhos, eu digo, mas veja, Não, ó, como? mucosas. Pelo... Mucosas. Sim, mas, Olho, nariz, boca. mas aí eu disse a ele assim, eu disse, mas qual é a lógica com quem eu tive contato para que isso seja transmitido, né, porque a intenção dele era dizer que era pelo vento, bateu alguma forma nos meus olhos e eu disse, não, mas não tem lógica isso aí. Né? Não tem. Então, assim, Não. é muita narrativa, muita coisa confusa que sai, que diz a você, né? E é um diagnóstico em cima de diagnósticos e por aí vai. Então, assim, eu acho que, como a irmã bem falou, a gente vive numa situação que até as informações divergem, Com né? certeza. Até as informações divergem. Quer dizer, está difícil até de você acreditar ou de seguir algum caminho, porque até um dia desse ovo era ruim para a saúde, que aumentava o colesterol. Hoje o ovo é bom. Né? Então você vê, uma dinâmica, uma rotatividade de informações, né? Que se você não tiver um equilíbrio, você não tiver raciocínio lógico, você acaba caminhando por certos caminhos complicados. E aí eu acho que o problema nem tanto é a máscara. Eu acho que o problema mais é justamente essa numerologia, né, do caos que se estabeleceu, né, onde você tem uma dinâmica, né, de informações e de números, e esses números são complicados, porque, como o senhor bem lembrou, os números, eles projetam muitas coisas. Então, as projeções, até de onde eu saiba, vêm desde fevereiro, porque o pico vai ser em março, porque o pico vai ser em abril, porque o pico vai ser em maio, né? E esse pico nunca chega, né? No início disseram que ia ter não sei quantas mil mortes, e até agora a gente não está vendo nada. Aqui mesmo na Isso. prefeitura, eles colocam pessoas monitoradas. E eu questionei a prefeitura. Eu disse, como vocês colocam uma pessoa no quadro de pessoas monitoradas? E a informação que eu tive da prefeitura foi que quando uma pessoa vai, viaja e volta, ela entra como um quadro de pessoas monitoradas. E beleza, tudo bem. Como é que essa informação chega a vocês? Todo mundo que viaja e que volta informa que viajou, né? Então, foi e viajou, voltou, é monitorada. Como essa informação chega? Como eles recebem? E aí ninguém soube dizer como é que essa informação recebe. Mas tem um número lá, cento e tantas pessoas monitoradas. Então, como é isso? Está entendendo como é essa questão? Pois Como é, e não é só funciona? questão de veja, não é só questão de viajou. Se ela viajou para Natal é uma coisa, se ela viajou para uma cidade perto aí é outra. Se ela viajou para uma cidade que tem muitos contaminados é uma situação. Se viajou para uma cidade que não tem nenhum caso é outra, né? Por exemplo, tem gente que chega para mim e pergunta assim, pastor, o senhor vai viajar hoje? Porque alguns irmãos têm casas aqui numa cidade chamada Lagoa Nova, né? E quando eles falavam assim, viajar, eu achava estranho, porque eu disse, viajar, eu não vou para Recife, não. Aí disse, não, é para ir para Lagoa Nova. Ou seja, seguindo essa lógica, eu estou viajando, às vezes, para ir para Lagoa Nova. Né? E eles não sabem disso, né? Que eu estou viajando. Então, como é que funciona essa informação? Então, esse número está vindo de onde? Então,
E o que mais está visível para mim é que não há, né, autenticidade, não há nada, não há uma informação, a palavra não é explícita, tem outro termozinho, não há claridade nas informações. É simplesmente, o número é esse, pronto, acabou. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar Ó, naquilo ali. tem uma pergunta aqui, ó. Pastores, uma pergunta. Será que as igrejas não podem abrir gradativamente, respeitando limites de espaço e cumprindo as exigências da OMS? Porque salão de beleza e alguns segmentos já podem. Eu, particularmente, desconheço que salão de beleza. Aqui não está abrindo nada nesse sentido, né? Não, salão de beleza, academia, escola, ensino está tudo fechado. Só abre o quê? Abre supermercado, farmácia e lojas de pet shop, parece que está abrindo, as coisas assim. Alimentação. Eu desconheço que a gente possa abrir. Oi? Não, eu estou dizendo que eu vou falar depois que o senhor terminar aí. Ah, E sim. Eu desconheço. a irmã, essa irmã é a irmã Geórgia, da nossa igreja, uma irmã querida, né, que Ah, pelo grupo, pelas declarações da Organização Mundial de Saúde, né, ela é uma pessoa de risco, né, então tem que tomar todos os cuidados. E a pergunta dela é muito importante. E o senhor vai terminar a sua resposta? não, sim, veja bem, você está dizendo que aqui eu desconheço que possa, aqui, certo? E aí, se a gente for fazer abertura mesmo, a gente vai estar infringindo a lei. Aqui no Recife, região metropolitana, pelo menos. Eu acho que Pernambuco todo. E está previsto até o dia 30 de abril. Eu não sei se vai ter algum plano de reabertura. Deve ter, né? São Paulo disse que soltou o plano quarta-feira. Eu não vi nem o final. Comecei a ver a entrevista lá com Dória, mas não cheguei a ver o final. Mas veja bem, nós então, você aí está numa situação, você está indo fazer os cultos para transmitir na igreja. Nós não estamos fazendo isso. A gente está fazendo tudo aqui, né? Aqui de casa, da minha casa, transmitindo. Eu estou conversando com os presbíteros para ver se domingo a gente vai para a igreja para eu e os presbíteros transmitirmos o culto lá. Veja, você já está um passo na minha frente. E eu ainda tenho que dar um passo para chegar para ficar igual a você. Você vai conseguir dar um passo a mais do que eu? Então, cada caso é um caso, cada cidade é uma cidade, né? Cada estado é uma situação. Então, esse que é o problema que a gente tem que enfrentar Eu, e ir vendo o que cada um vai fazer. eu tenho procurado Diga. ler alguns livros sobre política, eu tenho lido, tenho ouvido, né, juristas e tal. Uma das coisas importantes é que esse decreto do Estado, ele fere a questão da constitucionalidade, porque o Estado não tem o poder de entrar na esfera religiosa, então ele não tem o poder de mandar fechar. Eu conversei com o conselho e achei que fechar as igrejas naquele momento, parar com as nossas atividades e começar a transmitir online, era a questão mais ideal e mais sensata, porque, apesar da cidade não ter casos, nós tínhamos um problema de caos. Então, estava todo mundo muito com medo, todo mundo muito assustado. Era um período de muita desinformação. Então, a gente estava com poucas informações, a gente não tinha toda a munição que a gente tem hoje, em termos de informações científicas, em termos de informações políticas e por aí vai. Né? E aí eu continuei pesquisando, continuei buscando, dormindo de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, tentando ler e entender artigos, pegando livros que eu tenho aqui. Eu comecei a perceber que há uma questão política. E aí o que a irmã Georgia colocou é muito interessante. Porque aqui, por exemplo, eu fui segunda-feira no centro, a fila da Caixa Econômica estava assustadora. E não tinha respeito de máscara, não tinha respeito de distanciamento.
As filas das lotéricas, a mesma coisa. O comércio funcionando normal, muita gente na rua, umas mascaradas, outras não, tá certo? Lojas abertas, eu entrei na Americanas, entrei numa loja de informática, entrei em outra loja no centro da cidade, e tudo muito normal. Então, então a pergunta é, bom, essas questões estão funcionando porque, a princípio, pressupõe que elas estão atendendo às exigências das organizações. Aí a pergunta da irmã é a minha dúvida e onde eu questiono a minha passividade. Por que as igrejas não podem retomar os trabalhos seguindo todas as exigências de segurança, podendo até fazer 2, 3 cultos por dia para colocar uma quantidade de pessoas, tá certo, que possa ser administrada seguindo as exigências, né? Então a pessoa ela seguir os critérios, suas famílias reservadas, tendo álcool em gel, evitando o contato. Então, 2 cultos, um culto pela manhã, um culto à noite. A nossa congregação tem em torno de 20, 25 pessoas. Porque essa congregação que tem um espaço para 80, 100 pessoas, não pode distribuir as 25 e ter o culto? Por que não? Quer dizer que eu posso me expor numa fila de um banco durante 2, 3, eu vi relatos de pessoas que passaram 6 horas na fila de um banco, mas eu não posso, uma vez na semana, me reunir como igreja para adorar o Senhor como Ele exige. Isso não, eu não consigo pensar positivamente e achar isso correto. Não, mas não é correto, é errado. Agora, o que ele vai fazer? Ele tem que se organizar para poder resolver isso aí. É justamente isso. Você, aí, por exemplo, você está numa cidadezinha de 50 mil habitantes, você consegue falar com o prefeito com facilidade, porque ele é autoridade aí para determinar isso aí, né? Ele vai Exatamente. ceder à pressão do governo estadual. Agora, imagine aqui, região metropolitana, né? São centenas e centenas de igrejas. A gente não pode nem garantir um mesmo padrão de qualidade em todas elas. Entende? Então, é complicado, porque a nossa igreja de Opressa conhece, é pequena, é espaçosa, podia fazer isso aí, né? Podia até dizer, o grupo tal a tal vai pela manhã, domingo de manhã, e grupo tal a tal vai domingo à noite. Daria para botar gente a 3 metros de distância um do outro. Então, é possível? É possível. É de executar. Agora, sabe o que eu acho? É o seguinte, é que o prefeito, primeiro, seja qual for a área, se o governador disser que não, ele... Como teve lá em São Paulo, teve um prefeito que foi começar a reabrir, o governo disse não, ele teve que revogar o decreto dele. Ou seja, tem pressões políticas, isso é evidente, é claro. E o STF deu autonomia aos governadores. Governador e prefeito, mas na realidade é só governador. Porque se o prefeito quiser fazer alguma coisa, o governador não deixar, Ele não pode, ele é submisso. Aí é o que eu estou dizendo. Aí onde entra a minha competência de membro da igreja e como cidadão e como igreja entrando na esfera do Estado. Porque o que é que a gente pode fazer? É possível uma ação? Por exemplo, o jurista que eu estou conversando, o pastor da Igreja Presbiteriana, ele entrou com a ação de um mandato de segurança e reabriu a igreja dele. Simplesmente isso. Cumprindo todas as exigências, todo mundo de máscara, mantendo distanciamento. E ele está fazendo os cultos com mandato de segurança. Não seria uma solução para a gente? Né? Não seria uma solução? Então, por exemplo, aqui, como é uma cidade pequena, os comerciantes poderiam se reunir, marcar uma reunião com o prefeito e discutir as questões, planejamento, montar uma coisa. Tá certo? Tem que se fazer alguma coisa. Então, senta-se com lideranças de igrejas, senta-se com lideranças do comércio, senta-se com professores, com diretores de escolas, tá certo? Que as escolas também estão sendo afetadas. Então, vamos sentar, vamos planejar. Como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode planejar, tá certo? Para que a gente tome os devidos cuidados e possa retomar as atividades. Eu acho que esse é o caminho. Agora o que estão fazendo é fecha e acabou. Se sair na rua, prende. Se for para... Não, vai ser preso. A ameaça é essa, vai ser preso. Eu não tenho medo para a delegacia. Simplesmente isso. Então, assim, uma coisa politicamente visível.
Até quando vai durar isso? Como o senador de Santa Catarina entrou com uma proposta para isso ter continuidade até 30 de outubro. Isso é um louco. Isso é um louco. Esse cara é um louco. Tá entendendo? Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. E aí, como o senhor disse, volto a frisar, minha região é uma situação, uma capital é outra situação, outra capital tem outra situação, né? Eu tenho apoiado os senadores e os políticos que estão lutando contra isso, como aquela Ana Campagnolo, ela tem lutado para derrubar essa questão de decreto que interfira na igreja, né? Então, o caminho é esse, é se aliar de todas as formas, uns em um lugar, outros em outro, e reagir, porque do jeito que está, vai ser complicado. Pois é. Bom, mas aí vamos tentando, né, fazer com que a gente, dentro da nossa limitação, faça o melhor possível. Eu creio que aqui, né, nós estamos tendo nossas devocionais diárias, o culto todo domingo. Vamos tentar transmitir o culto lá da igreja, se Deus permitir. Domingo que vem já é um passo que a gente aqui está dando no contexto que a gente está fazendo, certo? E devagarzinho e vendo, né? Assistir aos irmãos. Eu estou me dispondo. Quem quiser conversar comigo é só marcar que eu vou, né? Já fiz isso agora durante esse período. Procurando saber como é que estão as pessoas, ligando, passando mensagem, fazendo um trabalho como a gente fez agora, né, de assistencial, de ajudar com cesta básica, coletando recursos de algumas pessoas. E aí vamos. Só uma coisinha que eu queria deixar claro, para não ficar nenhum mal entendido, é que eu não sou contra o uso de máscara. Eu só estava dizendo que a máscara tem que ser usada com inteligência, né? E não o tempo todo. Por quê? Porque causa problema, né? Não existe só Covid-19 no mundo, não. Você tem aqui mesmo, um calor imenso, a pessoa sai de bicicleta pela rua de máscara, suando, né? Vai ficar o que aquela máscara? Uma colônia de bactérias, de outros vírus. Não tem lógica um negócio desse, tá entendendo? Causa problema respiratório do mesmo jeito. Exatamente, além do que a máscara pode ser usada de 2 a no máximo 4 horas. Tem que ser ou trocada ou trocada, substituída. Ou seja, tem que andar com as 2 ou 3 máscaras no bolso, se você for sair de manhã para chegar de noite, se for trabalhar. Tá entendendo? Então tem que ter esse cuidado também, pensar nisso. Outra coisa, parece que ninguém tem mais doença nenhuma, né? Aí está aumentando muito, olha, o que o ministro Domis falou, né? Existem outras doenças que precisam ser cuidadas. E aí é tudo só para coronavírus. Só para talvez não saibam. Eu passei mal aqui em casa, né? O senhor sabe da história. Tive um problema sério, né? E simplesmente moro ao lado do posto, praticamente muro com muro. E o médico não quis me atender, porque estavam atendendo pessoas somente com suspeitas de coronavírus. Mas e são aí, 4 aí só? 4 agora, na época não tinha nenhum. E aí foi que né? minha esposa, preocupada em não ficar viúva, né? Uma preocupação grande para não perder, né, o grande amor da vida dela, né? Aí falou com o médico e disse, olha, a situação é essa, e aí? E ele disse, não, esse eu vou receitar. Quer dizer, eu tive que contar com a misericórdia do médico. Tá entendendo? Então, assim, que é isso, cara? Não tem condições isso aí. Não tem condições. Então, eu tô até com medo de adoecer de qualquer outra coisa, levar uma topada, seja lá o que for, e depender de médicos aqui da cidade. Por quê? Porque, por exemplo, no mesmo dia eu tentei um médico particular para marcar e simplesmente disseram o médico está atendendo, porque está todo mundo em casa. Então, vai morrer então. Todo mundo vai morrer. Tá entendendo? Então, é sério, a coisa é séria. É muito sério. Olha, vamos encerrar, porque vai fazer 1 hora e é o tempo limite do Instagram, né? Vamos continuar orando, pedindo a Deus que dê sabedoria,
e nos ajude a não ficarmos passivos, né? E dentro do equilíbrio entre servir a Deus e ser obediente às autoridades, que está dentro do serviço a Deus, a gente faça alguma coisa, né? E a gente vai se falando, vai se É, comunicando eu e queria a dizer Deus aos nos irmãos ajuda. que estão ouvindo que o caminho é esse. Orar ao Senhor, Deus está governando tudo, não perdeu o controle de nada, tudo está na mão dele perfeitamente. Agora, eu queria que refletissem sobre o seu papel, em primeiro lugar, como um cristão nesse reino, para tomar cuidado com o coração, para não esfriar a fé, porque as lutas, quando nós não guardamos o coração, tendem a nos minar espiritualmente. Nós não podemos deixar que isso aconteça, porque é uma catástrofe para a nossa alma. E também, como cidadão, a gente tem que pensar e tem que se aliar e se unir para a gente reagir. A gente precisa reagir. A gente, como cidadão, a gente tem que interferir. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, não pode continuar. E temos que usar a nossa responsabilidade como cidadãos, né? Então, Deus abençoe a todos. Agradeço aí o convite. É uma Amém. live não programada, foi mais uma, né? Achei muito boa, isso é muito bom, né? Conversar. Olha, E me diga vamos uma lá. coisa, você que está mais acostumado com essas lives assim, a gente pode salvar duas, ficam duas lá no Instagram? Quando o senhor sabe terminar aqui que salvar, lá ficam todas as lives que o senhor fez, em sequência. Lá Até ficam. 24 horas, né? Até 24 horas. Aí eu tenho um aplicativo que desce, que tira a live, joga para o meu celular e no celular mesmo eu carrego no YouTube. Aí nesse caso, não. Nesse caso, a sua live vai ficar disponível para o senhor, não para mim. O senhor vai ter que mandar para mim. Tá Tá entendendo? bom. Eu boto no YouTube Mas depois. que Deus abençoe. Vamos Amém. nessa que o desafio é grande. Tá bom. Viu? Deus abençoe. Obrigado a todo mundo que está aí. 7 pessoas até agora. 7 pessoas, tá vendo? É, Ficaram firmes aí. o remanescente fiel. Remanescente fiel, é. Deus abençoe É, vocês. amém. Tchau. Tchau, Deus abençoe.